Sabe aquilo que a gente considera que nos define, a nossa inteligência? E se eu te dissesse que ela não foi bem um plano da evolução, mas sim um acidente? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia fascinante, a de que a nossa capacidade de pensar foi, na verdade, um subproduto inesperado de uma antiga crise de energia. Vamos entender como essa história funciona. Para começar, a gente precisa encarar um grande paradoxo. O nosso cérebro, essa máquina incrível que nos faz ser quem somos, representa um desafio econômico gigantesco para o nosso corpo. Ele é, de longe, o órgão mais caro que a gente tem para manter. Pensa só nisso. O cérebro representa apenas 2% do peso total do nosso corpo. É uma fração minúscula, quase nada. Mas e é aqui que a coisa fica impressionante. Esse mesmo órgão pequenininho consome incríveis 20% de toda a energia que a gente gasta num dia. 20%! É um verdadeiro beberrão de calorias. Esse desequilíbrio é um problemão do ponto de vista evolutivo. A natureza é super rigorosa com o desperdício de energia. Então a pergunta é, como a evolução conseguiu pagar a conta de um órgão tão gastador? Para achar a resposta, a gente tem que olhar para algo ainda mais antigo que o próprio pensamento. Pois é, antes de existir inteligência complexa, existia algo muito mais fundamental, muito mais básico: a consciência. E olha, é muito importante não confundir as duas coisas. A distinção é bem simples, na verdade. A consciência é a experiência básica, é o eu sinto, eu percebo o mundo. Já a inteligência é a ferramenta que a gente usa para processar informações e resolver problemas. Pensa assim, a consciência é o sistema operacional, é o que liga a máquina. A inteligência são os programas, os softwares avançados que rodam em cima dele. E esse sistema operacional é incrivelmente antigo. A capacidade de sentir evoluiu muito, mas muito antes do raciocínio complexo. A gente vê isso em animais com cérebros totalmente diferentes dos nossos, como os pássaros. Corvos e pombos, por exemplo, demonstram ter uma percepção consciente. Isso mostra que sentir não é um privilégio humano, mas sim uma ferramenta de sobrevivência fundamental e super antiga. Então, o ponto principal é este: a capacidade de sentir foi o primeiro passo. A inteligência complexa veio muito tempo depois e foi construída sobre essa base já existente. Ok, com essa base entendida, como é que a gente resolveu o problema da energia? Bom, a primeira grande solução foi uma revolução na cozinha. E isso é literal. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Com o Australopithecus, a dieta crua impunha um limite de energia. Mas aí, com o Homo erectus, a gente vê um salto enorme no tamanho do cérebro. E não por acaso, é justamente nesse período que começam a aparecer as evidências do controle do fogo, como lá na caverna Wonderwork. Cozinhar a comida funciona como uma pré-digestão. De repente, uma quantidade gigantesca de calorias que antes eram inacessíveis ficou disponível. E isso nos leva a uma ideia genial, a hipótese do tecido caro. O processo é brilhante de tão simples. Com a dieta melhorada pelo cozimento, nosso sistema digestivo, que também é um órgão que gasta muita energia, pode encolher. A energia economizada nesse processo foi então redirecionada e foi usada para financiar o crescimento de outro órgão caro, o cérebro. Só que aumentar o orçamento de energia foi só metade da batalha. Não adiantava só colocar mais combustível. A outra metade da solução foi uma verdadeira atualização de hardware, lá no nível microscópico. Exato. Mesmo com mais calorias disponíveis, o custo para fazer o cérebro funcionar ainda era altíssimo. A evolução precisava de um jeito de tornar cada operação, cada pensamento, mais barato em termos de energia, mais eficiente. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Se um neurônio de primata é como um chip de computador antigo que gasta muita energia, o neurônio humano evoluiu para ser como um processador moderno, muito mais potente, mas consumindo bem menos energia por cada operação. E como isso aconteceu? Foram 3 melhorias cruciais. Primeiro, ficou mais barato para o nosso neurônio disparar um sinal. Segundo, ele ficou melhor em fazer pequenos cálculos locais, sem precisar ativar o neurônio inteiro, o que economiza uma energia absurda. E terceiro, o cérebro aprendeu a usar só os neurônios estritamente necessários para cada tarefa, como se apagasse a luz dos cômodos que não estão em uso. O resultado? Uma economia de energia gigantesca. E agora, a gente vai juntar todas as peças para chegar na grande e surpreendente conclusão dessa história toda. Esse resumo aqui é perfeito. A evolução tinha 2 problemas de energia. Um era de fornecimento, por causa da dieta crua, o outro era de eficiência, por causa dos neurônios gastadores.
A revolução do cozimento resolveu o primeiro problema. A otimização dos neurônios resolveu o segundo. Juntas, essas duas soluções criaram um cenário perfeito para algo totalmente novo. O resultado foi um cérebro que, de repente, tinha um orçamento de energia gigantesco e, ao mesmo tempo, um hardware super eficiente. Ele tinha tanto combustível quanto a máquina otimizada. E com todo esse poder de processamento sobrando, algo completamente inesperado pode acontecer. A inteligência não era o plano. Ela simplesmente surgiu como um subproduto, uma consequência feliz e acidental da solução de um problema de economia de energia. A natureza não estava buscando criar filosofia ou ciência. Ela só estava buscando eficiência. O pensamento abstrato foi o bônus que veio no pacote. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem profunda para refletir. Se a característica que mais nos define como espécie é, na verdade, um acidente da economia evolutiva, o que isso realmente significa sobre o nosso propósito e o nosso lugar na natureza?